Fala pessoal, meu nome é Alexandre do Aquarismo Sem Mimimi. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um dos temas mais perguntados na internet no aquarismo, que é justamente parasitas intestinais, como tratar. Em primeiro lugar, peixe não deve ser tratado como se fosse alimento. Peixe é um pet, você tem que ter um veterinário, você tem que conversar com o veterinário antes de aplicar qualquer medicamento, ok? Então se vocês olharem aqui, ó, tem pelo menos 1 ou 2 veterinários que me acompanham os meus aquários. Porque quando eu preciso de um medicamento de uso controlado, tem que ter um profissional para assinar esse receituário. Então fica a dica aí. Conversa com o veterinário da sua região na hora que for tratar e comprar medicamentos para os peixes. Deixa eu falar para vocês o que acontece principalmente nos jumbos híbridos. Os jumbos híbridos, que é os floorhorn, que é o tipo também os papagaios, eles não têm a mesma resistência contra parasitas intestinais do que um peixe como o Oscar, por exemplo, porque são peixes puros. Os peixes criados em laboratório, eles não têm a mesma desenvolvimento para combater parasitas intestinais. Então isso é uma coisa que acontece mesmo. Então assim, o peixe, a famosa, meu peixe está soltando fezes esbranquiçadas, nem sempre é parasita intestinal, fica a dica aqui. Mas quando você identifica que o peixe está soltando parasita, está com esse problema parasita intestinal, realmente as fezes ficam longas e gelatinosas. Por quê? Porque o protozoário começa a comer as paredes do intestino do peixe e ele só evacua aquilo. O peixe para de comer, a coloração muda e ele fica quietinho. Então o peixe está com algum problema mesmo, que pode ser parasita intestinal ou pode ser qualquer outra doença. O peixe tem qualquer outra doença como qualquer outro bicho. Por isso que eu estou falando, a importância de ter um profissional por trás. Mas vamos dizer que fosse protozoário, porque é realmente comum isso acontecer. Qual que é a primeira dica? Laxante. O peixe, ele, se ficou sem comer, se ficou muito tempo sem comer, os protozoários viram como se fosse um bloqueio no intestino do peixe. Tem que aplicar laxante. Laxante você pode fazer o seguinte, laxante com sal de Epsom, que é um sal amargo, você compra em farmácia. Como que você utiliza? Você dilui 30 gramas desse sal em 1 litro de água potável, ok? E aí você puxa com a seringa 3 ml para um peixe de grande a médio porte, você aplica até 3 ou 4 dias, é o suficiente. Você pode nessa mesma solução amassar ervilha, não é ervilha de lata, ervilha com sal, não é ervilha crua. Você amassa também, coa e vai aplicar com a seringa. Como aplicar com a seringa no peixe? Você tira o peixe para fora da água. Eu tenho um vídeo sobre isso, mas eu vou falar rapidamente para vocês como seria. Imagina que isso aqui, esse bichinho de pelúcia, fosse o meu peixe do aquário. Tá lá o peixe, eu tiro ele e rolo numa toalha molhada, e o que acontece é o seguinte: no peixe ósseo, o começo do intestino está exatamente aqui, ó, na barbataninha dele. Então a seringa precisa chegar até aqui. O que eu faço? Existem essas ponteiras que é para alimentação de passarinho novo, que elas são de silicone. Então eu consigo chegar até no intestino e aplicar os meus medicamentos de uma forma bem lenta. Vocês estão vendo aí? Bem lenta, você vai aplicando com muito cuidado até o peixe absorver a maior parte do medicamento. Isso é o laxante. Em segundo lugar, usar o tal do Flagyl, metronidazol. Metronidazol, ele pode ser, você encontra aí facilmente em farmácias, claro, com receita em dois tipos. Tá vendo aqui, ó, o Flagyl, que ele é 4%, isso aqui é uso pediátrico, isso é líquido, isso não pode ser aplicado no aquário, eu vou explicar para vocês como aplicar. Ou então o metronidazol em comprimido, que é o 400 mg, tá vendo aí, ó? Esse daqui, ele é muito melhor para ser aplicado no aquário, porque eu coloco os comprimidos diretamente em uma área de alta circulação e vai se dissolvendo e os peixes todos são tratados. Por que eu trato o aquário inteiro? Isso é uma das poucas vezes, se não for a única, que eu trato o aquário inteiro. O aquário principal. Por quê? Porque os peixes, um peixe infectado, ele solta, quando ele começa a soltar aquela fezes gelatinosa, ele espalha no substrato milhares e milhares de ovos de protozoários. Isso vai infectar o aquário inteiro. Então você precisa tratar o aquário todo. É uma das poucas vezes que eu uso medicamento direto no aquário principal. Então,
Como é que eu aplico isso? Então é um comprimido para cada 50 litros. Então vamos imaginar que esse aquário tem 500 litros, 10 comprimidos. Faço a aplicação, coloco esses 10 comprimidos numa área de alta circulação, pode ser num filtro, por exemplo. Esse comprimido é dissolvido, dali 48 horas eu faço uma sifonagem de 30%, tentando puxar o máximo do fundo possível, porque é ali que vão ficar os ovos do protozoário. Aplico de novo, mais 48 horas, mesmo processo. Na terceira aplicação, eu vou deixar na descrição do vídeo, após 48 horas de novo, eu faço uma TPA maior, é a última aplicação. Após a última aplicação, baixo 60% mais ou menos do aquário, 50% já é suficiente. E repõe a água e está pronto. Lembre-se, Flagyl é um medicamento para uso humano. Isso, o ideal seria comprar o Flagelol da série. O problema é que a Anvisa proibiu já faz um tempão. E a gente não encontra Flagelol mais para comprar. Faz muito tempo que eu não encontro Flagelol. No caso deste daqui, Flagyl líquido, você tem que tirar o peixe para fora, abrir sabe a guelra dele e colocar uma gota para um peixe de 50 gramas. 50 gramas de peixe vivo, uma gota por 7 dias. Você tira o peixe fora da água, abre aqui a guelra e põe uma gotinha aqui. Então isso daí é um tipo de aplicar diretamente. Isso aqui eu usei uma ou duas vezes, eu não acho que seja viável, é muito trabalhoso aplicar isso. Prefiro tratar isso. E outra, se eu colocar só tratar um peixe, na hora que ele voltar para o aquário, provavelmente vai ter protozoário dentro do aquário. Quando o peixe fica com protozoário, por quê? Qual a causa? Em primeiro lugar, muitas pessoas alimentam peixes carnívoros com outros peixes. O peixe pequeno, ele muitas vezes, o produtor não está nem aí como é criado esse peixe. Então ele vem cheio de bactéria, de protozoário. Quando o seu peixe engole esse alimento, peixe-alimento, ele carrega tudo para dentro dele. Outro problema, o estresse, ok? Então o estresse. Então o peixe com estresse, ele baixa a imunidade por conta do estresse. Nossos peixes são briguentos, a imunidade cai, então pode acontecer uma infestação de parasita interna no peixe. Então é como se fosse a herpes humana. Enquanto você está com o sistema imunológico tudo ok, beleza. Se você caiu a imunidade, estoura aquelas bolhas em volta do rosto e tal, e em várias outras partes. Por quê? Porque a imunidade caiu, ela está incubada, mas se a imunidade caiu, ela dispara. É o que acontece nos peixes também. Então, às vezes, você não deu nenhum alimento vivo para o peixe e aconteceu isso aí. Alimentos vivos podem ser, de uma certa forma, seguros. É o caso da artêmia. Por conta da salinidade da água que a artêmia vive, é muito difícil dela vir contaminada. Alimentos vivos tipo minhoca, tenebro, besouro do amendoim, que são próprios para isso, também pode ser utilizado nesse fim. Né? Isso aí na natureza, pegar minhoca lá do chão toda contaminada, jogar dentro do aquário, você vai matar seu bicho. E o tal do camarão cru para consumo humano, isso também é um artifício para você fazer alguns carnívoros se alimentar. Então, o ideal seria que nós tratássemos com medicamento próprio para peixe. A gente encontra no Mercado Livre esse medicamento aqui, ó, que ele trata não só ele tem metronidazol, mas ele tem também um medicamento para verme, porque o metronidazol só trata protozoário. E por isso que ele não atinge a biologia do aquário, porque ele não afeta o metronidazol nem a biologia do aquário, as bactérias nitrificantes, e nem qualquer tipo de verme que tiver no aquário. Ele só vai matar os protozoários mesmo. Então, só para concluir aí o nosso assunto a respeito de tratar protozoário em aquário, eu vou dar uma última dica. Assim, pessoal, melhor de todas as nossas maneiras de prevenir é evitar estresse dentro do aquário e dar alimento vivo para o peixe, ok? Outra última coisa, existe um mito que o metronidazol só funciona porque, como é um medicamento para consumo humano, que ele só funciona se a água do aquário estiver semelhante a uma temperatura do organismo. Isso é mentira, isso não é assim que funciona. O aquário você pode manter eles a 28 graus e
que ele vai funcionar do mesmo jeito, o medicamento vai agir do mesmo jeito, ok? Uma outra coisa é o seguinte, quando você for aplicar medicamento, você tem que tirar o carvão ativado e purigen. Tire na época das aplicações, por quê? Porque o purigen e o carvão ativado eles vão sugar o medicamento para dentro e não vai funcionar o medicamento como deveria. Então esse é meu vídeo de hoje. Eu sei que ficou meio longo, mas é um assunto complexo e qualquer dúvida vai perguntando aí no vídeo que a gente vai solucionando os problemas na medida do possível. Muito obrigado, valeu!